aí, só um minutinho. Vamos lá. Relação a provas. Prova, para quem perdeu o começo da aula, é a semana que vem, a semana inteira de prova, semana do dia ao dia 24. Perfeito. Semana do dia 20 ao dia 24. Os professores, todos, sem exceção, irão disponibilizar um link para quem a aula HAMI, na modalidade HMI, será na unidade 2, sessão 1. Para quem é na aula, que é a nossa, HAMP, será no encontro 10. Então, vocês deverão procurar o link no encontro 10. Lá é o link da prova, perfeito? Este link ficará disponível pelo prazo de 2 dias. Durante 2 dias, efetivamente, vocês deverão aí responder a prova, ok? Deixando claro que se você iniciar a prova, que você termine ela. Porque caso caia a conexão, o sistema fechará e você não poderá fazer a prova novamente. Cada questão que você responder, você vai poder responder uma única vez. Então, preste atenção, tá, na resposta que você vai clicar. São 10 questões objetivas de múltipla escolha. 10 questões objetivas de múltipla escolha. Então, por favor, observem isso. Então, é isso. Nossa matéria que vai cair unidade até o encontro 8, né? Unidade 1 e unidade 2, até o encontro 8. Perfeito? Então, é isso, meu amigo Frederico Oliveira. Perfeito? Foi você que perguntou ou foi o Felipe? Não sei. Quem que perguntou? Foi o Frederico ou foi o Felipe? Foi eu, Felipe. É porque aparece só F aqui para mim, entendeu? Tudo bem, Felipe? Tem alguma dúvida? Eu tenho só referente à nota do trabalho que não foi lançada, consta como ausente. Mas você me entregou o trabalho? Por e-mail. Então, tá bom. A gente conversa a respeito disso e me manda um WhatsApp amanhã. Vou continuar com a minha aula. Ok, muito obrigado. Nada. Vamos lá. Jornada de trabalho, também conhecida como sobrejornada, a gente já falou. O limite das horas extras extraordinárias diárias estabelecidas pela CLT é o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, tá? Já quanto à sobre remuneração adicional da hora suplementar, vejamos o dispositivo constitucional e as regras seletistas. A remuneração do trabalho extraordinário superior, no mínimo, em 50%, é aquilo que a gente já falou. Porém, a gente tem que verificar se efetivamente esta pessoa, ok, não pertence a uma categoria profissional mais benéfica. Tá aqui, ó. Nesses casos, deve-se respeitar a previsão da negociação coletiva mais benéfica à categoria. Então, temos que efetivamente fazer uma análise, ok? Se efetivamente ele pertence a uma categoria profissional e se esta categoria profissional não tem um pagamento de hora extra mais benéfico. Hora noturna, outro tema bastante interessante de ser estudado, inclusive para o exame da OAB, isso cai bastante, tá? Consiste na realização em hora noturna. Por quê? A hora noturna é uma ficção legal. 1 hora tem 60 minutos, a gente já sabe disso. Perfeito? Porém, a hora noturna, ela tem uma durabilidade de 53,5. Então, por isso que, efetivamente, ela é objeto do exame, é objeto, efetivamente, de adicional e é objeto de pagamento, né, de hora extra, tá? O trabalho no horário noturno é mais gravoso ao ser humano.
que naturalmente utiliza esse período para sono e descanso. Reconhecendo essa situação, o legislador conferiu ao trabalho noturno duas regras diferenciadas que beneficiam o empregado. O adicional noturno, ok, e a hora ficta noturna. Então, além de ele, por isso que cai muito no exame, além de ele ter direito ao adicional noturno, ele ainda tem a hora ficta noturna. A hora ficta noturna é aquela que eu te falei para vocês, 53 minutos e meio. E o adicional noturno, ele tem que ser fixado com, no mínimo, 20% de acréscimo. Tá? Então, ele é fixado com, no mínimo, 20% de acréscimo. A hora noturna é das 22 às 5 da manhã. Perfeito? Então, é o que eu estou mencionando aqui, ó, das 22 às 5. A grande problemática é a prorrogação da hora noturna. Ok? Então, imagine a seguinte situação, eu tenho muito aqui disso no escritório. Eu trabalho muito para essas empresas de home care, UTI móvel. Nessas UTI móvel sempre vão 3 profissionais. O motorista da ambulância, ok? Vai o médico e vai o enfermeiro. Nós estamos falando de uma UTI móvel, então significa dizer que quem está na UTI não está bem. Perfeito? Quem efetivamente está na UTI, ele não está bem. Então tem que ter no mínimo esses 3 profissionais. Motorista da ambulância, o médico e o enfermeiro. Só que a pessoa chega para fazer um exame, às vezes 3, 4 horas da manhã, até abrir prontuário, até fazer o preparatório, até isso ter aquilo. Às vezes o motorista, o médico e o enfermeiro sai de lá 10 horas da manhã. Sai às 10 horas da manhã. Então, quando ele sai às 10 da manhã, há que se falar em prorrogação do trabalho noturno. Então, ele fica com, olha só que loucura, por isso que é muito alvo do exame. Ele fica com hora noturna reduzida, 53 minutos e meio, é acrescido de 20% do adicional noturno e mais o acréscimo da hora extra, que para os profissionais de saúde, efetivamente, é 70%, salvo engano. Então, onde eu quero chegar? Estou bebendo uma água aqui. Aonde eu quero chegar? O pessoal recebe muito bem, né? Porque muito embora tenha um desgaste físico, ok? De trabalhar no horário das 22 às 5 da manhã, né? Mas ele tem hora noturna reduzida, perfeito? Tem efetivamente o adicional noturno 20%, e efetivamente tem aí a hora prorrogada. Então, se ele efetivamente se estendeu até as 10 da manhã, das 5 da manhã, que era o término da hora noturna, ok? Até as 10 da manhã, ele vai receber como hora noturna. Hora extra, prorrogação da hora noturna. Hora extra reduzida com o adicional de 20 mais o adicional da hora extra. Então, vocês imaginem uma conta dessa, o valor que não dá. Para vocês terem uma ideia, que os médicos pedem, médico reclama de barriga cheia, reclama que ganha mal, mas a maioria dos médicos ganha aí em torno de 22, 25 mil reais para trabalhar nessas ambulâncias aí de home care. As ações trabalhistas do pessoal dá em torno aí, dependendo do tempo que a pessoa trabalha, 3 milhões e meio de reais, em decorrência da hora noturna, do reflexo, ok? São valores extremamente consideráveis, tá? Extremamente consideráveis. Então, o salário é bom, mais hora noturna, mais adicional, mais redução, ou seja, fica, e mais prorrogação, né? Ou seja, fica extremamente caro. Tudo bem? No caso dos trabalhadores rurais, tá? A Lei 5589 de 73,
Às vezes a gente fala de trabalhador rural, parece algo bem distante da gente, né? Bem distante. Ah, professor, eu não vou ter processo de trabalhador rural. Para! Trabalhador rural aqui, Atibaia, Mariporã, Terra Preta, tudo aqui próximo a nós, bem do lado. Você já fala de trabalho rural, tá? Atibaia, está aqui do lado da gente, Mariporã, Terra Preta, perfeito? Então, são municípios aqui que estão bem, efetivamente, próximos a nós. Então, teremos ações, efetivamente, onde estará se falando de trabalho rural? Com certeza, tá? Para os efeitos desta lei, considera-se o trabalho noturno executado entre 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Veja aqui que para o urbano, né, é das 22 às 5. Para o trabalhador rural, é das 21. Ele começa mais cedo, até às 5 horas do dia seguinte, na lavoura. E das 20 horas de um dia e às 4 do dia seguinte, na atividade pecuária. Por isso que a gente tem que observar as categorias profissionais a qual a pessoa pertence. O trabalho noturno do rural, ele é acrescido de 25% sobre o adicional. Perfeito? Sendo lá que no urbano é 20%. Tá? Então, a gente efetivamente tem que observar isso. Aí eu coloquei um esquema aqui que resume tudo o que eu falei. Trabalhador urbano, horário noturno entre 22 de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Hora noturna, hora fixa noturna, 52 e 30 segundos. E adicional noturno de 20%. Trabalhador rural, 21 às 5 do dia seguinte na lavoura, das 20 às 4 na pecuária. Não possui direito à hora fixa noturna, adicional de 25%. Computou aí com esses 25%. Tudo bem? Repouso semanal remunerado. Para encerrar o tópico jornada de trabalho, vamos falar sobre o repouso semanal remunerado. É um período de 24 horas consecutivas que o empregado não trabalha e nem permanece à disposição do empregador. Tá? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ou seja, ele tem que ter um descanso de 24 horas consecutivas, que ele nem trabalha e nem permanece à disposição do empregador. E a Constituição Federal fala que tem que ser preferencialmente aos domingos, tá? Além da Constituição Federal e a Lei 6.605, de 49, a própria CLT também traz a obrigatoriedade do DSR. CLT, artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, a qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com um domingo, no todo ou em parte. Então, obrigatoriamente, a pessoa aí tem que ter um descanso semanal remunerado, pelo menos um no mês, ok? 24 horas consecutivas. Lógico, por quê? Pessoal, é no domingo, né? Preferencialmente no domingo, é no domingo que o cidadão se reúne com a sua família, que ele efetivamente curte a sua mulher, seus filhos e vice-versa, ok? Caso contrário, daqui a pouco ele não encontra mais a esposa em casa, ou a esposa não encontra o marido em casa, o filho já não reconhece ele como pai ou como mãe, aí já ficamos aí entrando em outras searas do direito, isso vai ter repercussão jurídica numa separação, num divórcio e assim vai. Já que não comparece, é um tanto complicado. Falando agora sobre a remuneração do descanso semanal remunerado, é importante frisar, tal descanso sempre deverá ser concedido, mas a sua remuneração está condicionada à sua idade e pontualidade do empregado, de acordo com a previsão da lei. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu salário de trabalho, seu horário de trabalho, perdão, ok? Então, para ter direito ao descanso semanal
remunerado, ele tem que ter trabalhado com assiduidade e pontualidade, para ele fazer jus aí ao descanso semanal remunerado. Porém, não será devido sem motivo justificado. Não esqueçam, tá, que a gente tem as faltas justificadas e nós temos as faltas injustificadas. Aqui a gente está tratando, né, aquele que falta sem apresentar qualquer atestado, sem qualquer motivo que justifique a sua ausência ao trabalho. Perfeito? Observação: se o empregado faltar injustificadamente ou não for pontual, perderá a remuneração do descanso semanal. O descanso semanal em si, entretanto, continua a ser devido, ou seja, nesse caso será um descanso semanal não remunerado. Ele descansa, mas não recebe, tá? O descanso ele tem direito, ele não tem efetivamente a contrapartida do recebimento. Deixa eu ver se falta muito, falta pouco. Intervalos para descanso. Intervalo interjornada, né? Entre uma jornada e outra. Intervalo interjornada é o espaço de tempo entre duas jornadas de trabalho. Por exemplo, entre a jornada de trabalho de segunda-feira e a jornada de terça-feira, o trabalhador deve gozar do intervalo interjornadas. Esse intervalo não pode ser menor que 11 horas. Artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Perfeito? Então, no mínimo, tem que ter aí 11 horas consecutivas para descanso. Nesse intuito, é para que a pessoa possa aí recompor as suas energias físicas. Então, entre uma jornada e outra, no mínimo 11 horas. É o que a gente chama de intervalo interjornada. Desse modo, se o empregado termina suas jornadas no dia X às 22 horas, ele só pode iniciar a sua jornada X, ok? Às 9 horas. Então, a gente tem que fazer sempre esse cômputo, tá? As empresas acabam errando nisso, e desrespeitando esse período mínimo de 11 horas para descanso. Muitas das vezes acaba errando, muitas das vezes acaba efetivamente não se reportando ao artigo 66 da CLT. Isso vai computar como jornada de trabalho. Vai ter direito aí a hora extra. Ok? Ô, professor, Oi. Quem fala? Nesse caso aí da interjornada, acontece muito nas empresas de vigilante. Aconteceu lá no meu trabalho que os vigilantes terminavam a jornada, aí o outro vigilante faltava, eles deixavam o cara lá 2 dias seguidos trabalhando sem fazer essa jornada. Aí, no caso, os fiscais dos contratos tinham que ficar muito esperto e cobrar, já que fez, né? Porque às vezes na hora você não percebe. Aí na hora eles davam uma desperto e não pagava para ele dobrado, entendeu? Aí os fiscais entravam para fazer eles pagarem dobrado. Por isso que efetivamente tem muita ação, né? Por isso que efetivamente tem muita ação trabalhista. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Qual que é? Você lembra qual que é o nome da empresa de segurança que fazia lá? Eu vou pegar aqui porque agora me fugiu, mas eu tenho sim. Porque, olha, a gente pastou. Teve uma época que eu fui fiscal desse contrato, eu não entendo nada. Por sorte, eu peguei uma colega que manja muito e a gente pegou os gatos que tinha lá. Eles não pagavam interjornada, eles não pagavam a DSR, sabe? Nada, não pagava. E assim, quando por exemplo, um vigilante atrasava, o outro chegava 2 horas depois, o cara ficava lá. Trabalha já é um trabalho diferenciado, né? Que eles trabalham, folga um dia e trabalham o outro. Só que aí eles davam uma desperta, sabe? Eu vou pegar o nome aqui. Só para saber, para ver se eu conheço. Vamos lá, curiosidade mesmo. Intervalo intrajornada.
O intervalo entre a jornada é um intervalo concedido durante a jornada para descanso e alimentação. Por exemplo, o intervalo do almoço em uma jornada de 8 horas. Segue o artigo da CLT que delimita a duração do intervalo intra-jornada. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, que será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não podendo exceder de 2 horas, ok? Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração não ultrapassar 4 horas. Vejam que isso daqui, o intervalo intra-jornada, que é o intervalo para descanso e refeição, né? Agora, pós-reforma trabalhista, isso pode ser negociado, né? Será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. Perfeito? Então, a gente pode, né, nos dias de hoje, após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, mediante acordo escrito, reduzir esta jornada de intervalo para repouso e alimentação. Perfeito? Porém, a regra é que seja no mínimo de 1 hora. Mas se tiver um acordo escrito ou um contrato coletivo, dispondo efetivamente de outro período, que no mínimo tem que ser de meia hora, não há qualquer problemática. É também uma novidade que a reforma trabalhista nos trouxe. E se ele efetivamente tiver uma jornada que não excede 6, tá? Ou quando não ultrapassar 4 horas, tem que ter um intervalinho de 15 minutos, perfeito, para efetivamente aí a pessoa recompor as suas energias. Pessoal, o trabalho, ele enobrece o homem, tá? Com certeza, né? O homem sem trabalho fere até a dignidade dele, né? Eu falo no gênero espécie, homem, pelo amor de Deus, incluindo homem e mulheres. Ele enobrece o homem. Mas também o trabalho, se ele não tivesse esses intervalos, né? Essas normas de saúde e segurança do trabalho, se não tiver o ambiente de trabalho não for um ambiente saudável, ok? Ele efetivamente também adoece o homem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Assim, temos 3 situações no intervalo intra-jornada. Alguma coisa me disse que vai cair alguma coisa de intervalo, hein? Interjornada e intra-jornada na prova. Não sei por quê. Alguém me falou que vai cair isso. Jornada. Igual ou inferior a 4 horas. Não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intra-jornada, ok? Mais que 4 horas e inferior a 6 horas. Intervalo de 15 minutos. Acabamos de ver isso. Superior a 6 horas, intervalo de 1, mas que não exceda a 2 horas, tá? Que não poderá exceder de 2 horas. Após a reforma trabalhista, é oportuno destacar a possibilidade de redução para até 30 minutos, desde que mediante convenção, com negociação coletiva. CLT, artigo 611-A, inciso 3º. Perfeito? Sempre se atentando que prevalece o negociado sobre o legislado. Sempre prevalecendo o negociado sobre o legislado. Tudo bem, meus amigos? Eu termino aqui o tópico jornada de trabalho e trabalho intermitente. Bastante coisa ou pouca coisa para estudar para a prova, desses 8 encontros? Ideal, mestre. Uma pergunta com relação aí à intrajornada, né?
muitas vezes tem empresas que têm uma jornada reduzida, por exemplo, de 6 horas diárias. E esses empregados fazem um tal de banco de horas, ou seja, ele trabalha 1 hora ou 2 horas a mais. O certo é que ele tenha 1 hora de almoço nessa situação, porque ele está extrapolando as 6 horas de trabalho diária, mesmo que seja contratual, correto? Sim, tá aqui, ó. Superior a 6 horas. Intervalo de no mínimo 1 hora. Não muda nada. Não, porque tem algumas empresas específicas que o ramo é de fisioterapeuta. A jornada é de 5 horas diárias, tá? E às vezes o pessoal trabalha 7, 8 horas. Aí eu insisto em falar, você tem que dar, não é 15 minutos de intervalo, e sim 1 hora de intervalo por causa desse banco de horas, senão você vai ser pego lá na frente. Com certeza. Tá. Ou seja, tem empresa de call center. Deixa eu só terminar aqui com o Sérgio. Ah, tá. Tá certíssimo o seu posicionamento, Sérgio. É isso mesmo. Perfeito, né? Desse jeito mesmo. Agora, se não insistir, ele está correndo um risco que já foi alertado a ele, correto? Correto, e que lá na frente ele vai suportar as consequências. Perfeito. Obrigado, mestre. Ótima aula aí, parabéns. Obrigado. Viu, professor? Assim, eu já trabalhei muito tempo em ramo de call center, né? Então, são 6 horas trabalhadas, são 6 horas e 20 minutos para o almoço e 15 minutos para pausa banheiro, que eles falam, né? Então, no total, se você passar desse horário, eles vão, Irã, dá para você ficar mais 1 hora, que eu já cansei de ficar em empresas, 2, 3 horas a mais, aí eles pagavam como banco de horas, eles não pagavam hora extra, era banco de horas. Só que tem requisitos específicos para o banco de horas. Pode-se fazer banco de horas? Pode-se fazer, mas existe todo um requisito específico para se fazer banco de horas, entendeu? E havendo violação desse banco de horas, as horas extras são devidas. Perfeito. Certo. Perfeito. Professor, para tirar a dúvida do senhor, Irani, o nome da empresa é Aço Forte. Deu muito trabalho para a gente. Aço Forte? Aço Forte. E outro detalhe, tá, que a gente confirmou. Mesmo que eles não mantenham o vigilante na nossa empresa, sem o descanso, o vigilante sai dessa empresa aqui e vai para outra. Ou seja, muitas vezes ele sai daqui e vai para lá. Ele não trabalha. Eles não pagam, eles são muito difíceis. Muito difíceis. Aço Forte o nome da empresa. E ó, não é só essa que a gente teve dor de cabeça, não, viu? A maioria delas. Quase todas as empresas. Eu trabalho muito para a empresa de segurança, por isso que eu te perguntei o nome, você entendeu? A maioria das empresas de segurança, elas são constituídas por policiais que não podem aparecer por causa que há impedimento com a polícia militar. O que ele faz? Ele abre uma empresa, não mais das vezes que eles fazem, no nome de um laranja, de uma pessoa que eles confiam. Essas empresas, os carros são alugados, prédio é alugado, e então patrimônio nenhum. Então, a maioria das vezes, ela acaba participando de licitações e assim vai, acaba ganhando, né? A maioria desse pessoal ganha muito dinheiro, mas não é pouco, não. Mas ganha muito dinheiro fraudando legislação trabalhista, mexendo em jornada de trabalho e assim vai. Aí eles pegam diversos postos de trabalho e do nada quebram. Perfeito? E aí, efetivamente, eles já sugaram toda a parte econômica, né? Já oferiram todo o lucro que eles queriam, ok? E aí, deixa estourar na mão do laranja, de quem efetivamente acabou por emprestar o nome. Então, essa é a consequência jurídica aí que efetivamente se tem. Perfeito? Sim. Então, eles ganham muito, pagam mal. E outra coisa,
tem uns tempos que foi exigido, né, para que a repartição pública não responda junto com a terceirizada, passou-se obrigatoriamente a ter que fiscalizar o contrato. Então, nós tivemos que fiscalizar. E aí, eles têm que mandar uma pessoa lá, no caso, seria o chefe imediato deles, né? Só que eles não faziam nada disso. Aí, eu convocava reunião direto. Aí, sabe o que ele falou para mim? Irani, você quer? Eu assino um documento para você dizendo que eu me responsabilizo. Ele fez isso comigo, professor. Só que ele se ferrou, viu? Ele teve que pagar tudo para eles. Os vigilantes saíram rindo à toa lá, porque a gente fez eles pagar tudo que eles deviam. E olha que isso aí nem era obrigação nossa. O que eles costumam fazer? Quem é o tomador do serviço, tá? Eles costumam segurar as notas fiscais para pagamento. Então, na verdade, quando eles fazem a retenção, né? Como você mencionou, eles são obrigados a fiscalizar o contrato, tendo em vista que vocês são uma terceirizada, aplica-se aí a súmula 331, quando vai fazer o pagamento efetivamente para a contratante, se faz a retenção do valor das notas. Se faz a retenção, isso é contrato, tá? Se faz a retenção do valor das notas para que se pague aí os colaboradores. A gente faz aquele recolhimento lá, né, que é previsto, só que a gente não pode reter a nota. O serviço foi prestado, é ilegal você reter. Você faz assim, você chama, aplica advertência. Se repetir, você aplica multa. Quer dizer, eu, como fiscal, eu oriento, né, o administrador, que no caso é o diretor do foro, que é caso de aplicação de multa e ainda passo para ele os percentuais. E ele aplica querendo, entendeu? Aí, mas assim, eu como fiscal, para eu não me ferrar, porque senão eu vou parar lá na fazenda, eu faço tudo bonitinho, tudo. Eu tenho aqui no meu e-mail, para o senhor ter uma ideia, cada vez que aconteceu alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu só te fazer uma pergunta a título de curiosidade. Vocês têm lá seguro garantia? Temos, quando você faz a licitação, a gente tem eu esqueci o nome do negócio, que é um banco do dinheiro, né? Uma parte é jogada nessa garantia aí, a gente é descontado já do contrato e é colocado lá. Professor, a gente paga muito caro para eles não têm vergonha, professor. Eles não iam levar prejuízo se eles pagassem o que é direito do cara. Só que, sabe o que eles falam? Se eles acionarem a gente paga. Se não acionar, tranquilo. Então, ele assinou um documento para mim, dizendo que se houvesse isso, era com ele se responsabilizava. Pois ele preferiu, vamos dizer assim, né? Dizer que o prejuízo seria dele para quem representasse. Mas é aquilo, né? Entendi. Perfeito, sem problema nenhum. Então, é isso que, efetivamente, nós temos que fazer. Eu trabalho muito com seguro garantia. Na verdade, quando a empresa não paga os trabalhadores, a gente aciona aí as apólices de seguro desses contratos. Por isso que todo momento eu estou falando para vocês, a todo momento, olha a conversa que eu estou tendo aí com a Irani, esses contratos têm que ser muito bem elaborados, ok? Cada um à sua maneira, mas tem que ser muito elaborado. Muito bem elaborado. Porque dá essa problemática e não é caso isolado. Né? É com muita frequência que isso ocorre. Com muita frequência mesmo. Tudo bem, meus amigos? Mais alguma dúvida? Estou à disposição. Mais alguma dúvida? Ninguém vai perguntar? Tem alguém aí, na verdade? Ou não tem mais ninguém para falar comigo? Deixa eu ver. Tem. Estamos aqui, professor. Tudo certo, professor. Viu, mestre? Só com relação ao Irã aí, da atividade que ele comentou de telemarketing, telemarketing tem uma legislação própria, tá? Que trata aí da questão aí de descanso remunerado, intervalos, então existe uma legislação própria aí para atividade de telemarketing, tá, Irã?
Então, beleza. trabalhou, possivelmente, se for uma empresa séria, ela está aplicando a convenção coletiva inerente ao telemarketing. Ah, tá. É isso que eu sempre pesquisei. Eu falei, meu, deixa eu ver se isso é verdade mesmo, se isso é por lei mesmo. Mas obrigadão mesmo. Entendi. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Pessoal, eu vou me colocar à disposição pós-aula, né? Terminando aqui, já está finalizando. Vocês têm meu e-mail. Está franqueado para o Sérgio passar meu WhatsApp para todos vocês, ok? Meu e-mail, meus contatos, está autorizado. Se alguém tiver dúvida, semana que vem, segunda-feira, nós estaremos em prova, perfeito? Se alguém tiver dúvida a respeito de qualquer assunto que a gente abordou aqui, tá? Me coloco à disposição. Fiquem atentos aí com o link, fiquem atentos aí com eu vou fazer as provas de vocês amanhã, fiquem atentos aí com as orientações da faculdade para a gente ir seguindo. Todo o material que eu coloquei está no AVA, né? E, melhor dizendo, todo o material que está no AVA que eu coloquei é o que vai cair na prova. Então, são os 8 encontros. A gente, graças a Deus, conseguiu fechar aí bem o primeiro bimestre, vamos dizer assim, ok? Para a nossa B1. Então, por gentileza, observem o material. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, eu respondo. E a semana que vem, para a gente não ter qualquer problema com link, com isso, com aquilo, peguem aí no dia que os seus professores aplicam a matéria para vocês, porque se vocês estivessem presencialmente na faculdade, vocês iriam fazer a prova presencial. Então, pega o dia aí, segunda-feira à noite, a minha prova, façam toda ela, ok? Dá lá a opção enviar, finalizou. Uma vez finalizado, não tem como voltar para trás. Termina para eu já poder corrigir, eu já poder lançar a nota para vocês, vamos se ajudar. E aí eu posso contar com vocês nessa agilidade, nessa rapidez, pode ser? Com certeza. Pode, professor. E o senhor vai Então, colocar o link mais ou menos, é o quê? Umas 7 horas, 5 horas, tem um... eu vou ver se eu coloco, eu vou efetivamente providenciar a prova, já vou preparar o link, é uma plataforma diferente que eu não conheço, tá? Eu vou fazer isso amanhã, perfeito? E fazendo, eu já vou disponibilizar isso na segunda-feira, o mais breve possível. Eu aviso o Sérgio manda aí para vocês no grupo. Maravilha. Obrigadão, professor. Só que eu pediria para vocês não esperarem aí os 2 dias que efetivamente o link estará disponível para vocês. Ia pedir a gentileza de vocês agilizarem, né, efetivamente a feitura desta prova. Quanto mais rápida, melhor, porque aí eu já lanço, entendeu? E fica melhor para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom, meus amigos, vou me despedir de vocês. Obrigado aí por terem participado da aula. Obrigado aí pelo companheirismo. Obrigado pelas palavras. Me coloco à disposição. E qualquer dúvida, basta contactar comigo. Ok? Ok. professor. Ok, professor. O senhor tenha uma boa noite aí. Boa noite, Muito professor. gentil da tua parte, professor. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. professor. Boa noite. Obrigado, mestre. Boa Que noite, Deus bom abençoe. descanso. Obrigado. Obrigado a vocês pela... Obrigado, boa noite, professor. Boa noite. A todos. Boa noite, professor. E aí, galera?